Senhores, retomando aqui os trabalhos da nossa sessão de julgamento da tarde desse dia 9 de julho, julgamos agora há pouco, antes de sair para esse pequeno intervalo, o processo número 434 do contribuinte Paulo Reis do Amaral e passamos agora ao processo 435, Olávio Silva Rocha, processo de relatoria do conselheiro Douglas. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Eu fiz um resumo aqui para facilitar, porque apesar de não ser matéria muito fora do que a gente está acostumado a ver, o processo não é tão pequeno assim, né? Então, eu vou dar uma lida no resumo, aí vou misturando aqui. A fiscalização teve início por fiscalização da empresa Minerva e pediu informações sobre fornecedores de gado. Ainda na fase da fiscalização, o contribuinte autuado nos presentes autos trouxe a informação de que todos os documentos referentes à atividade rural foram roubados do seu carro. Foram intimados parceiros do contribuinte para prestar informações de como funcionaria a parceria entre eles, não trazendo documentos que justificassem a atividade rural. Por não ter livro caixa, o fisco arbitrou a atividade rural no percentual de 20% na receita bruta. Também foi autuado por omissão de rendimento, por depósitos bancários não comprovados. A decisão recorrida manteve a autuação, então a questão da omissão de rendimentos da atividade rural, houve um questionamento sobre a ilegalidade ou inaplicabilidade do arbitramento, que não seria tudo aquilo como rendimento da atividade rural, era, sei lá, muito menos do que aquilo, muito menos do que 20%. E aí a omissão de rendimentos também não apresentou a documentação. Então, foi mantida a autuação pela decisão de primeira instância. O recorrente, devidamente intimado da decisão, apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese, aí, os seguintes tópicos, né? Omissão de rendimentos decorrentes da atividade rural, aí o alcance dos princípios constitucionais, princípio da capacidade contributiva, da não confiscatoriedade e arbitramento dos rendimentos da atividade rural, ilegalidade de presumir-se depósito bancário como renda, nexo causal entre o depósito e o fato que represente omissão de rendimento diante do artigo 42 da Lei 9.430, revogação do artigo 42 em face da antinomia com o parágrafo 4º do artigo 5º da Lei Complementar 105, aplicação da presunção legal iuris tanto, prevista no artigo 42 da Lei 9.430, para considerar a soma dos depósitos bancários como omissão de rendimentos ou receita, princípio da capacidade contributiva e interpretação principiológica abrogante do artigo 42, inconstitucionalidade do artigo 42, quebra do sigilo bancário, ausência de autorização judicial para obter extratos bancários de contribuintes e da ilegalidade das RMF. E aí eu já passo ao voto. Com relação à omissão de rendimento da atividade rural, aí eu falo o seguinte: na tentativa de justificar que não houve omissão de rendimentos, o recorrente apresenta o argumento de que seus rendimentos foram extremamente inferiores aos alegados pelo fisco e que não teria condições de comprová-los em razão de que a documentação teria sido roubada e não fez o mínimo de esforço para cumprir aos termos da intimação a fim de comprovar o que alega. Por outro lado, a fiscalização conseguiu obter os valores arbitrados, objeto de lançamento dos presentes autos, por meio de circularizações junto a parceiros comerciais do autuado, juntando informações de como funcionava o negócio de venda de gado, objeto da autuação do recorrente. No caso, não é necessário fazer muito esforço para reconhecer que, de fato, aplica-se ao caso a legislação, está repetido aqui, mas aplica-se ao caso a legislação que fala sobre o arbitramento. Então, artigo 5º da Lei
8.023 de 90, parágrafo único, a falta de escrituração prevista nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 3º implicará o arbitramento do resultado à razão de 20% da receita bruta. E artigo 18 da Lei 9.250, a falta de escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de cálculo, a razão devida por 20% da base bruta do ano calendário. Entendo, portanto, que a fiscalização apresentou provas robustas da disponibilidade financeira do contribuinte em relação aos recursos identificados e ao exercício de atividade tributável. Por outro lado, adotou-se a opção mais benéfica ao contribuinte, pois a outra alternativa seria aplicar ao caso concreto apenas a presunção de omissão de rendimento sobre todos os valores, com base no artigo 42 da Lei 9.430. Aí eu falo que seria o ônus do contribuinte, então, diante de ausência de provas, deve ser mantido alto quanto a este ponto, e não merece prosperar as alegações do recorrente. Aí eu juntei alguns tópicos do recurso para analisar conjuntamente, que na verdade no fim do dia são parecidos. Então, ilegalidade de presumir esse depósito bancário como renda, nexo causal entre o depósito e o fato que represente omissão de rendimentos, aplicação da presunção legal iuris tanto, prevista no artigo 42. Aí eu começo a falar do artigo 42 da Lei 9.430. O legislador estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionado apenas à falta da comprovação de origem dos recursos que transitarem em nome do contribuinte em instituições financeiras, ou seja, permitiu que fosse considerada ocorrida omissão de receitas quando o contribuinte não lograsse comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não vinculando de forma alguma a necessidade de demonstrar sinais exteriores de riqueza requeridos pela Lei 8.021 de 90, e não se trata de simples presunção humana, mas situação prevista em lei, a qual se vincula a autoridade administrativa. Deve-se destacar que se entende por comprovação de origem nos termos do artigo 42, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea, que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data, a que títulos os créditos foram efetuados na conta. O ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, nos termos também do artigo 373 do Código de Processo Civil já mencionado. Então, não havendo comprovação, também não merece prosperar o recurso contra este tópico. E aí eu juntei vários argumentos do contribuinte também que demandam a aplicabilidade da súmula CARF número 2. Então, aí eu vou só ler aqui o alcance dos princípios constitucionais, sobreposição de princípios em razão de regras, princípio da capacidade contributiva, não confiscatoriedade e arbitramento dos rendimentos da atividade rural, revogação do artigo 42 da Lei 9.430, em face da antinomia com o parágrafo 4º do artigo 5º da Lei Complementar 105, princípio da capacidade contributiva e interpretação principiológica abrogante do artigo 42 e inconstitucionalidade do artigo 42. Todas essas matérias, né, são de cunho constitucional ou mesmo estão querendo declarar a ilegalidade de alguma forma da lei. E aí eu faço aqui só uma ressalva, apenas quanto à alegação de revogação do artigo 42, em face da antinomia, entre o parágrafo 4º do artigo 5º da Lei Complementar 105, explico que norma geral não tem o condão de revogar norma especial, que amolda-se perfeitamente ao caso concreto. Nesse sentido, é o disposto no artigo 2º do parágrafo 2º da LINDB, que fala que exatamente isso, a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Então, com base nesses argumentos, eu estou negando provimento ao recurso voluntário. Senhores, alguma consideração? Não, presidente. Daniel, como vota? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco Guarita? Também acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho.
Eu também acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o resultado do processo 435, contribuinte Olavo Silva Rocha. Processo 436, contribuinte Sérgio Albino de Souza, relatoria Francisco Nogueira Guarita. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Está sem som, Guarita. Obrigado pela lembrança. Esse Imposto de Renda Pessoa Física, de 2002 e 2003, também é relacionado ao depósito bancário de origem não comprovada. A atuação referente a Imposto de Renda Pessoa Física, por sua precisão e clareza, utilizará o relatório elaborado no voto do julgamento de primeira instância. Esse contribuinte, na realidade, o lançamento decorreu de apuração de omissões de rendimento de montante de 292.379,29, que gerou uma atuação no valor de 80.404,31 de imposto, atuação de 60.303,21 e juros de 39.386, valores à época. Verifique que o interessado foi instado a comprovar a origem do depósito nos termos do artigo tal, da lei tal, certo? Por meio de intimação em folder número 129, 3134, 144, 146. Em resposta, o fiscalizado informou as folhas 148 e 49 que não poderia apresentar os esclarecimentos e documentos pertinentes ao depósito comunitário. Por mais, com os registros, erros e essa informação fornecida pelo banco, em nada ajudou para enumerar o fato. No mesmo documento, acrescentou que, apesar de não possuir comprovantes, o depósito ocorrido em 22/99, 15/2000, 21/2000 e 18/2001, que juntos somos 13.000, refere-se a mutirão para a festa de final de ano de confraternização dos funcionários do hospital. Em sua decisão, o julgador militante decidiu que assiste razão em parte ao contribuinte, ou seja, manteve a atuação por depósito bancário de origem comprovada e também abateu o lançamento apenas aqueles valores inferiores a R$80.000, que o valor total fosse inferior a R$80.000, reduzindo o valor do crédito tributário por principal de 80.000, reduzindo para 29.736 e 50.000. O nosso diz respeito aos anos de calendário 99, 2000, 2001 e 2002. A decisão recorrida, aceitando os argumentos então importantes de que o depósito e o montante de valores baixos que fosse inferior a 80.000 deveriam ser de tributação, arrasou o contribuinte, mantendo apenas os valores referentes aos anos de calendário 2000 e 2001, conforme foi apresentado. Em seu recurso, o recorrente limita-se a debater sobre o fato de que a computação do depósito na data em que for desbloqueado não corresponde à realidade dos fatos, apresentando argumentos sobre a presunção legal da omissão de rendimentos através de depósito bancário de origem comprovada e também da necessidade de comprovar o consumo da renda, conforme os trechos dos recursos a seguir apresentados. Com relação ao atuado com base em depósito bancário, é-se ter em mente que não é bastante a simples presunção legal de que o depósito constitui renda tributável. Torna-se absolutamente imprescindível que seja comprovada a utilização dos valores depositados, como aliás entende a segunda Câmara desse primeiro Conselho Contribuinte. Se pode ver em julgamento de sessão de 29 de 2004. Assim, na realidade, a decisão foi um caso que dizia que a presunção legal não era correta. Em relação à computação do recurso sobre o fato de acordo divulgado, ao analisar os autos, considerando que o recorrente não apresentou novos elementos que deveriam ser salvação em corrida, também que o conselho sobre o tema adota como razão de decidir conforme transferido. Sobre depósito com o histórico de bloqueio de depósito. Argumenta ainda o impugnante que o depósito, aqui é a decisão da RJ sobre esse argumento. Conselheiro Francisco, por favor. Senhores, todos estão ouvindo o Francisco de forma adequada? Não, estava picotando um pouco. Está picotando. Conselheiro, poderia sair e retornar, por favor, na sala, porque eu também estou sentindo picotar aqui e está começando a ficar difícil. Até agora deu para a gente acompanhar, mas está começando a ficar difícil a gente acompanhar. Por favor, pediria só que o senhor saísse e retornasse para a sala
para restabelecer essa conexão. Falei isso agora. Beleza, agora se melhorou. Por favor, solicito aí de alterar a configuração aí da qualidade, gerenciar a qualidade para baixo, por favor. Vamos ver todo mundo, né? Vai fazer isso. Todo mundo. Depois da pausa. Agora ele saiu, sei que vai voltar para o normal. Ok, Guarani? Ok, eu fiz isso. Então vamos lá, pode dar que até aí deu para a gente entender, mas está começando a picotar demais. Certo. Em resumo, além das argumentações genéricas do contribuinte, do recorrente, no caso, em relação aos depósitos, sobre que a Receita deveria comprovar que houve o consumo da renda, ele também argumenta também que a fiscalização duplicou alguns depósitos, não considerou que era princípio de bloqueio. Com relação a essa história, esse argumento dele, que o depósito com história de bloqueio do depósito, ele até o seguinte: argumenta que o depósito com história de bloqueio do depósito deveria ser excluído da base de cálculo. Entende que a tributação na data de bloqueio do depósito resultou na violação do regime de tributação ambiental estabelecido pelo artigo 38 seguinte da Lei 83.8391. A despeito do equívoco do impugnante, que mencionou que fosse legal aceita a tributação de pessoa jurídica, cabe aqui ressaltar que não houve qualquer irregularidade no procedimento adotado pela fiscalização. Da análise dos extratos, verifica que os depósitos em cheque efetuados na conta corrente interessado aparecem no extrato primeiramente com o histórico, depósito bloqueado no dia útil, o depósito bloqueado 2 dias úteis. E quando isso de liberação, os valores voltam a aparecer com o histórico de bloqueio e depósito. A fiscalização inclui o montante do rendimento domicílio apenas o último regime de depósito, ou seja, considerou apenas a data em que o recurso foi efetivamente enfrentado pelo banco, em perfeita consonância com o parágrafo primeiro do artigo 52 da Lei 9.430/96. Já em relação à presunção legal de omissão de rendimento através de depósito bancário de ordem não comprovada, e também da necessidade de comprovar o consumo da renda, tendo que, em relação à omissão de rendimento, realizado por depósito bancário de ordem não comprovada, é importante apresentar o contínuo. Esse tema é o que nós já somos bem, também da parte da gente é bem pacífico, sobre a legalidade da Lei 9.430/96. A presunção de omissão de receita estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430/96 autoriza o lançamento em favor titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo de valores. A referida matéria já foi, inclusive, submetido nesse CAF, pelo qual é dever invocar a súmula seguinte. A pressão estabelecida na lei, no artigo 42 da Lei 9.430/96 dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelo depósito bancário sem origem comprovada. No caso específico, o recorrente apresenta alegação genérica se furtou da sua obrigação de apresentar elementos convincentes para afastar a autuação, devendo, portanto, ser mantida a autuação. Deve ser mantida. Em relação à decisão administrativa e judiciais, uma vez arguido compara a decisão, vale lembrar que a referida decisão, mesmo que proferida por Conselho de Contribuinte ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tem efeito vinculante, não se constitui em normas gerais, razão pela qual o seu julgado não se aproveita em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão. Então, voto por conhecer do recurso para o mérito negado e provimento. Porque, na verdade, ele argumenta que a Receita teria que comprovar que ele consumiu aquele recurso. E os valores foram 80 mil, a LJ tinha concedido. Por isso vai ter um crédito original de 80 mil para 50. Senhores, alguma consideração adicional? Não. Conselheiro Daniel? Não, presidente, eu acompanho o relator. Douglas? Também acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Eu vou começar de novo. Rodrigo, por favor. Acompanho o relator. Douglas? Acompanho o relator, presidente. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto negar provimento a recurso voluntário. Esse foi o resultado do processo 436, Sérgio Albino de Souza,
Processo seguinte, 437, contribuinte José Dantas de Lira, conselheiro relator Rodrigo Monteiro. Por favor, conselheiro Rodrigo, fica à vontade. Ok, presidente. Também a mesma matéria, né? No caso, recurso voluntário, a DRJ julgou parcialmente procedente. Lançamento de RPF, omissão de rendimentos de depósitos bancários. Teve verificação fiscal contra as folhas 109 seguintes. Contribuinte apresentou declaração de ajuste anual do calendário 2007, extrato da conta mantida no Banco do Brasil, relativo ao uso do calendário 2004-2005. Receita Federal solicitou com anuência a autorização do contribuinte diretamente ao Banco do Brasil os arquivos digitais e dos extratos da conta. O contribuinte foi intimado para comprovar a origem dos recursos, alegou impossibilidade de apresentação de documentos solicitados por estar em arquivo morto. A autoridade fiscalizadora considerou os seguintes valores mensais como sendo rendimentos, conforme tabela. A autoridade fiscalizadora entendeu que houve embaraço à fiscalização ante a não apresentação da documentação solicitada, ele lavrou multa gravada no percentual 112,5%, mas essa multa a DRJ já abaixou, né, para 75%. Na impugnação, ele diz que teve uma variação patrimonial de 35 mil e 38 mil nos respectivos anos calendários, afirma que a multa é excessiva. O lançamento tributário baseado em depósitos bancários sempre teve sérias restrições. Autorizou a autoridade fiscal a solicitar informações à instituição bancária para que identificasse quais pessoas transferiram depósitos de dinheiro na conta do impugnante, sendo que a Receita Federal se limitou a solicitar apenas informações do banco, sem, contudo, fazer a identificação das pessoas. Os extratos bancários não caracterizam por si só rendimentos tributáveis, indícios não são meio de provas, enfim, artigo 42 autorizou o lançamento com base em depósito bancário desde que haja identificação de depósitos ou autorização judicial. Assim, a impugnação dele é relativamente grande, mas são argumentos que a gente já conhece, quebra de sigilo bancário, essas coisas, né? A DRJ só julgou parcialmente procedente para desagravar a multa, né? Então, foi estabelecida a multa percentual de 75%. O recurso voluntário, ele praticamente reiterou os argumentos de impugnação, acrescentando apenas o argumento de nulidade do lançamento em razão da percepção do MPF. E aqui é justamente o tema que eu abro com a preliminar, faço aquela introdução sobre o que vem a ser, cito o artigo 59, né? O que acarreta nulidade, cessamento de defesa, enfim, ele afirma que, porque não está marcado aqui, mas vou ler rapidinho, o recorrente afirma que quando da conclusão da fiscalização e ciência do sujeito passivo de que trata o MPF, número tal, o auditor fiscal se encontrava em sua execução já há mais de 120 dias, portanto já havia transcorrido mais de 120 dias da emissão do MPF originário. Bem, esse daqui é um entendimento pacífico aqui também no CAF da turma, né, que o MPF é apenas um instrumento de controle interno, razão pela qual eventuais irregularidades não possuem o condão de afetar o crédito tributário fiscalizado. Cito jurisprudência, cito também legislação acerca do dever da autoridade fiscal em efetuar o lançamento. Então eu afasto essa nulidade. Ao longo do seu recurso, e aqui eu faço tópicos de todas as alegações dele, né? Mas, como vocês podem ver, são alegações de direito, no caso, né? Que podem ser resumidas por todo o voto que você já conhece meu, né? O tópico que quebra de sigilo bancário. Entendo que não houve, o STF entende que pode haver essa busca de informações perante a STF, e ainda mais eu cito que os próprios extratos foram emitidos pelo próprio contribuinte, né? A fiscalização foi lá, pediu autorização,
pediu a ele só para enviar os extratos em forma digital, só para ele facilitar a fiscalização no caso de mostrar, ó, aponta aqui individualmente e tal, montar aquela planilha, né? Como ele não entregou e autorizou pegar no banco, pegaram diretamente. Então, não entendo que houve nenhuma quebra de sigilo, nem nada aqui. Que o depósito, senhores, comprovado, vocês também já, né, a gente já tratou muito desse tema aqui, presunção legal, cito a súmula 2 para dizer que não há inconstitucionalidade desse artigo, nem nada, e efeito confiscatório da multa, eu só faço essa ressalva de que já foi baixada a multa, né, já desagravada no caso, mas que mesmo assim não existe nenhum efeito confiscatório, cito a súmula 2 também. Então, de forma bem resumida aqui, né, para não cansar-lhes, nego provimento ao recurso voluntário. Ok, senhores, todos os temas suscitados pela defesa, temas que já são unânimes aí no nosso grupo, né? Então a gente já pode ir direto para o voto. Como vota o conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Francisco Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, eu também acompanho o relator, então acordo de membro colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o processo número 437 do contribuinte José Dantas de Lira. Agora o processo 438, também do conselheiro Rodrigo, recorrente Gustavo Sucolotti. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Ok, também é um caso, eu vou aqui ser direto aqui, não vou entrar muito no mérito, porque eu estou propondo a conversão de diligência nesse caso aqui. Eu vou direto ao voto, né? Para, se for o caso ser vencido, a gente volta e analisa as questões aqui de mérito. Mas eu abro um tópico aqui, né? No voto, necessário de conversão de diligência, possível decadência parcial. Recorrente defende pela regra do 150, houve decadência do período anterior a fevereiro de 2003, uma vez que somente foi intimado do auto de infração em fevereiro de 2008. Primeiramente, para o bom emprego da decadência, eu faço aquela questão do 150 ou do 173, e aí eu afirmo o seguinte, né, que, de acordo com a declaração de ajuste anual do ano calendário 2002, verifica se o contribuinte apurou o imposto a pagar no montante de R$ 15.291, que seria pago em 6 cotas. Veja-se, e aqui está o resultado da declaração dele. Apesar da declaração ter apurado imposto a pagar, não há nos autos indicação de que tal pagamento foi efetivado pelo contribuinte, nem a sua respectiva data. Nesse sentido, é necessário baixar o processo de diligência para verificar se o contribuinte efetuou o pagamento do RTF apurado na declaração relativa no calendário 2002. Só para ver isso mesmo, pessoal. Ok, conselheiro, só um minutinho. A declaração está em que folha? Declaração 424. Eu fui dar uma olhada só para ver se não tinha eventual imposto retido, né, que aí já seria o suficiente, mas não tem. A única fonte pagadora aqui que tem é os irmãos Sucolotti, e rendimento de 6 mil apenas. Perfeito. Senhores, considerações? Conselheiro relator votando por converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora comprove nos autos o recolhimento do tributo apurado na declaração de ajuste anual de 2003, não é isso? Exato. Como vota, Daniel? Eu acompanho a proposta de diligência. Eu não entendi, Daniel, por favor, pode repetir? Acompanho o relator. Guarita? Eu também. Douglas? Acompanho. Débora? Presidente, só tenho uma dúvida. A partir do momento que ele declara o imposto a pagar, se ele não pagar, isso aí não vai ser encaminhado para cobrança? Haveria necessidade mesmo de comprovar o pagamento? Sim, ele pode não ter pago nunca, né? Mas e daí não é inscrito em dívida, não seria o problema da...
tudo bem, mas aí a questão só de constituição do crédito tributário. A gente está vendo, para fim de fruição do prazo pelo 150, se é lançamento por homologação. O lançamento por homologação presume o quê? Ele mesmo ele calcular e declarar, e recolher. Por isso que a gente sempre observa se houve pagamento. Né? Ele pode ter declarado que deve, um dinheirão e não pagou nada. Então, não se trata de... Ou seja, para esse fim, a gente não considera a homologação. Então, eu acompanho o relator. Ok, Sávio? Acompanho. E Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, então resolve o membro colegiado por unanimidade de voto em converter o julgamento do processo em diligência para que a unidade, vou escrever aqui, a gente está falando do ano calendário 2002, não é isso? Isso, 2002. Porque aqui é 2002, 3 e 4. Eu vou só 2002. Então, resolve o membro colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento do processo de diligência para que a unidade preparadora junte aos autos a eventual comprovação da extinção do IAP apurado na DIPF 2003. Ok? Porque ele pode ter extinto isso de uma outra forma, né? Ok, senhores, então agora o próximo processo 439, processo também de relatoria do conselheiro Rodrigo, contribuinte Hélio Carlos Rodrigues. Conselheiro, por favor. Ok, estou abrindo aqui. 439. Também recurso voluntário, depósito bancário de origem não comprovada, né, o IRPF decorrente disso, teve verificação fiscal folha 19 e 27, o contribuinte cumpre parcialmente a intimação apresentando os extratos bancários mantidos junto aos bancos, porém sem apresentar documento a respeito dos valores depositados, e aqui tem as contas que estão investigadas. A fiscalização elaborou planilha individualizada dos depósitos. Em resposta, o contribuinte apresentou esclarecimentos confirmando a efetivação do depósito pelo próprio contribuinte, porém, os documentos apresentados não são hábeis para que desse suporte legal às suas alegações. A resposta do contribuinte contas a folha 573 seguintes. Enfim, foi lançado aqui o imposto de renda, impugnação. Fiscalização tributou do impugnante depósitos em suas contas correntes de sua esposa e de seus filhos. Devem ser desconsiderados os créditos havidos nas contas correntes bancárias de sua esposa e de seu filho, por não ter sido expedido mandado de procedimento fiscal em seus nomes, não haver relação de dependência entre eles, cada qual apresenta sua declaração de imposto de renda de pessoa física, estarem compreendidos no limite legal, inferiores a 12 mil, enfim. Passou a escritura de compra e venda de 16 lotes, tendo recebido o importância de 250 mil. Recebeu esse valor antecipado e parcelamento ao longo dos meses de janeiro a maio de 99. É ilegal e constitucional, né, com base em extrato bancário, a fala da Lei Complementar 105/2001, que é aplicação não retroativa, direito de privacidade e sigilo bancário, mero depósito não representa fato gerador, presunção de omissão e rendimento vai contra o princípio formadores da presunção legal, por não anexo causal. Presunção só poderia ser introduzida no nosso ordenamento mediante lei complementar. A Lei 9.430 não se aplica à pessoa física, posto que a mesma foi publicada para tratar de sistemática de pessoa jurídica, né, cito os capítulos aqui da lei, e, enfim, a DRJ julgou parcialmente o procedimento do lançamento para excluir da apuração os depósitos efetuados em contas bancárias de sua esposa e seus filhos, quais sejam Elvira, Laia, João Hélio, Eloá, isso porque nenhuma das contas eram mantidas em conjunto com o recorrente, e em todos os anos calendários fiscalizados, os mesmos apresentaram declaração em separado.
Então, reduziu o crédito, conforme a tabela que eu colacionei. No recurso voluntário, basicamente reiterou os argumentos da impugnação, né? No sentido que alega consta abaixo descrito, conforme resumido pelo próprio recorrente. Não, deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui é coisa que eu vou tirar. 891, acho que é esse processo. Enfim, só esse ajuste. No mérito, quebra de sigilo bancário, tema que a gente já passou aqui em diversos processos, e afasto a alegação de defesa. Depósito sem origem comprovada, falo que é legal essa presunção, e só no tema aqui, só nas partes que está destacada, que é as peculiaridades do caso, né? Com relação aos argumentos específicos, o recorrente apenas afirma que alienou lotes de terreno situado no empreendimento Nova Terra, distrito tal, comarca de Sumaré, em maio de 99, passou a escritura de compra e venda do referido lote, sétimo tabelião de notas. Em decorrência dessa operação, recebeu R$250 mil em diversas parcelas ao longo de 99. Com exceção da escritura pública, de folha 711, o recorrente não apresentou nenhum documento para comprovar suas alegações. Não foram apresentadas microfilmagens dos cheques recebidos, atestando que o depositante eram adquirentes dos lotes. Sequer foram apresentadas declarações emitidas pelos mesmos, atestando que foram feitos pagamentos. Enfim, né, aquele cotejo dos depósitos com essa suposta venda de imóvel. Então, em razão do exposto, eu nego provimento ao recurso. E quanto à questão de que o artigo 42 não era aplicável à pessoa física, o próprio caput diz, né, que a conta é em relação à conta junto à instituição financeira em relação às quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação abidônea. Então, afasta essa alegação dele também para negar o provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Mais do mesmo, como vota, Daniel? Francisco Guarita? Eu acompanho o relator. Douglas? Acompanho o relator, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho o relator. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Estamos agora no processo 440, processo do contribuinte Edgilson Dantas Santos, relatoria do conselheiro Douglas. Conselheiro Douglas, por favor, fique à vontade. Também recurso voluntário de omissão de rendimentos, decorrente de depósito bancário de origem não comprovada. O contribuinte trouxe diversas alegações. A decisão recorrida reconheceu uma pequena parte, apenas R$20 mil, um valor ali. Então, teve parcial provimento. São exercícios 2001, 2002, 2003, 2004. Então, a decisão recorrida falou sobre depósitos bancários, efeitos das decisões administrativas, lançamento com base em presunção legal, que seria o ônus da prova do contribuinte, e cerceamento do direito de defesa e inocorrência. Apresentou recurso voluntário, então, como eu disse, vários argumentos de que eu vou ler rápido e aí eu vou resumir bem o voto, tá? No recurso voluntário, nulidade por descumprimento dos princípios que regem a administração pública, aplicabilidade das decisões judiciais, administrativas e doutrina, pedido de diligências, depósitos bancários, alegação de prova emprestada, depósitos provenientes de salário e outras rendas, dos depósitos provenientes de empréstimos contraídos e dos depósitos provenientes da renda do cônjuge, depósito de titularidade de Fernando Lira, teria uma conta conjunta com esse Fernando Lira, e dos depósitos realizados na conta conjunta a título de reembolso de despesas, realizado em nome de terceiros, dos depósitos para a cobertura do saldo devedor e retorno de cheques depositados e devolvidos, depósito de titularidade da empresa BR Arroz Agroindustrial, registros contábeis e depósitos da Cooper Pay Med,
e depósitos que não acresceria o patrimônio do impugnante. Aí, por meio de petição de folhas 481 e 483, o recorrente apresenta novos documentos de folha 1484 a 1389. Como basicamente ele repete os argumentos de impugnação, eu destaquei aqui no resumo, mas eu vou mais para baixo. O voto ficou longo, o relatório é longo, mas eu vou sintetizar aqui. Deixa eu só... Eu vou direto para o voto. Então, começa lá na página do arquivo, página 1415, tá? Então, fala da nulidade, artigo 59, que não tem. Decisão judicial e administrativa e doutrina, entendo que não são fontes do direito, então, a não ser aquelas declaradas pelo Supremo, que está constante lá no artigo 62 do RICARF, não são fontes do direito, não vinculam, são válidas interpartes. Pedido de diligência eu estou negando, porque não cabe para esse tipo de coisa, e até porque não tem formulação de quesitos, aquelas coisas, os requisitos do decreto 70.235. Aí tem a questão dos depósitos bancários, comprovação, nos termos do CPC, então não apresentou. Aí ele faz uma alegação de prova emprestada, porque na verdade uma cooperativa, ele prestava serviços para uma cooperativa, e ele alega que ele tinha uma espécie de... Ele tinha meio que carta branca para fazer o que quisesse, então ele aí tinha lá, recebia mensalmente valores na conta, chegou a receber, sei lá, 50 mil reais no mês por depósito sem justificativa no processo, né? Então não teve justificativa. E aí por exemplo, aí a decisão fala que os comprovantes que ele apresentou não são possíveis de aceitar, porque, por exemplo, se ele alega que parte dos depósitos eram dessa cooperativa, mas aí ele trouxe documentos em nome da cooperativa e não dele, aí a decisão da DRJ não aceitou. Dos outros, aí ele trouxe para comprovar as outras operações com terceiros, ele trouxe documentos particulares, então, nos termos do artigo 123 do CTN, a decisão recorrida não aceitou, e eu também não estou aceitando. E aí ele alega, aí tem uma declaração nos autos que foi depositado na conta dele 200 mil reais, que aí ele alega que pertenceria a uma empresa BR Arroz Agroindustrial, e ele traz uma declaração assinada lá, falando que ele concedeu graciosamente a conta para usar, mas não tem nenhuma justificativa. Enfim, aí assim, no final eu faço aqui, conforme constou do relatório, o recorrente trouxe uma série de documentos, aproximadamente 400 notas em nome da Cooperpay Med, e que, segundo seu entender, serviria a comprovar as suas alegações, como, por exemplo, a justificativa de que alguns valores depositados pela mencionada cooperativa, de fato, referia-se a reembolso. Inicialmente, merece destaque o fato de que tais documentos já foram analisados em parte pela decisão recorrida, que concluiu pela imprestabilidade para comprovar as alegações, mas apenas para que não haja alegação de falta de análise de provas, analisei alguns documentos apenas a título de amostra. Aí, no documento constante, a folha 273, que já foi objeto de análise, tem lá uma prestação de contas
do fundo fixo, é um fundo fixo que eles chamam. E aí eu juntei a imagem aqui, que de acordo com essa prestação de contas aqui, se referia a março de 2001, aí tem lá, teria sido feito pagamento de referentes a documentos fiscais emitidos por Ricardo de F. Souza ME. Aí eu falo aqui, ó, as notas 97 e 98, na empresa Ricardo F. de Souza ME, foram emitidas em 19 de 6 de 2001, folha 993 e 994, portanto, não serve como prova de recebimentos em março de 2001. Então, eu olhei outros documentos, mas eu estou mencionando esse para falar que não bate em data e valor, né? Eu só vou complementar aqui. E aí, a questão do contrato, ele trouxe outra declaração da BR Arroz, falando que o valor de R$200 mil foi depositado na conta dele, mas porque a empresa estava com problema cadastral em conta, enfim. Eu estou alegando 123 também do CTN, que não dá para... E aí, por fim, eu estou negando provimento ao recurso. Senhores, considerações? Não, presidente. Alguém falou alguma coisa aí? Quem foi? Não, eu disse não. Ah, ok. Ok, senhores, então vamos ao voto. Nada é o que a gente se depara toda hora, né? Que um trabalho de defesa aqui que não se esmera em apontar alguma coincidência de datas e valores, a correspondência entre os créditos e as eventuais origens, ou a justificativa, por exemplo, de valores. Esse é o valor da empresa depositou na minha conta, mas é dela. Não sei. Daniel, como vota? Conselheiro relator, votando por negar provimento. Acompanho. Rodrigo. Também acompanho o relator. Guarita. Também acompanho o relator. Débora. Acompanho. Sávio. Acompanho. Marcelo. Acompanho. Eu também com o relator. Processo Ed Gilson Dantas Santos. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, Coriolano Morato, processo número 441 da nossa pauta, relatoria do conselheiro Rodrigo. Por favor, conselheiro. Ok. Recurso voluntário, também de... Ah, não, aqui teve mais coisa, além da omissão. IRPF foi decorrente de omissão de rendimentos de depósitos bancários, omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições de previdência privada, IFAP, e omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos. Relatório da ação fiscal foi 18 a 43, então vamos separar aqui o que é de cada um. No caso de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, a omissão de rendimentos recebidos de resgate e contribuição de previdência privada apresentou fiscalizados os extratos de folha 90 e 91, bem como alegou que não foram realizadas aplicações com previdência privada nesses anos 2004 e 2005. Considerando que a documentação de folha 56, enfim, essa daí que eu cito, essas folhas, comprova que houve pagamento de valores de previdência privada recorrente, a fiscalização lavrou o auto de infração, considerando esses rendimentos como omitidos e compensando o imposto compensando o imposto suplementar, não, compensando do imposto suplementar, desculpa, o valor retido na fonte das instituições financeiras. Sobre o ganho de capital, a fiscalização constatou que o recorrente adquiriu em maio de 2006 por 850 mil, mesmo valor da sua declaração de ajuste, né, um terreno. E, de acordo com a escritura pública, o imóvel foi alienado pelo valor total de 1.250.000, tendo o contribuinte recebido 300 mil em julho de 2007 e o saldo 950 em janeiro de 2008. Portanto, foi apurado o imposto sobre o ganho capital bruto correspondente aos 400 mil, né, a diferença. Apurado o imposto devido sobre cada parcela.
de forma rateada. E sobre os depósitos bancários, o recorrente alegou que se tratava de diversos saques para atendimento de emergências familiares com retorno desse numerário. Contudo, a fiscalização entendeu que a documentação apresentada não retrata a origem dos depósitos. Com relação a 2005, o recorrente afirma que os valores creditados decorrem de resgate de operações de previdência privada e com o retorno do dinheiro para atendimento de familiares. Todavia, a fiscalização entendeu que a movimentação não é compatível com essas justificativas. Então, houve o lançamento, tem a planilha lá, 219 e 222 com os depósitos. Na impugnação, alegou impossibilidade de utilização de valores creditados em conta bancária, prevalece o princípio da verdade material, cabe à administração pela fazendária demonstrar que os valores depositados se amoldam ao critério material. Em suma, o fato gerador de imposto de renda é a aquisição, disponibilidade econômica jurídica de acréscimo de direitos reais ou pessoais, cita a súmula 182 do artigo TFR, quebra de sigilo bancário, inexistência de fato gerador presumido, dos aspectos relativos à pretensa omissão de bem capital na alienação de bens e direitos, as informações e elementos prestados pelo contribuinte, segundo a posição do auditor fiscal, não modificariam para mais de 850 mil o custo de aquisição do imóvel. O desprezo a tais informações não foi seguido, justificativa plausível, apenas, então, somente se restringiu a testar a documentação apresentada pela fiscalização, não modifica para mais de 850 mil o custo de aquisição do imóvel. Enfim, ele questiona esse custo de aquisição, né? Aspectos que é relacionado ao capital, né? Aspectos relacionados à multa, a inobservância do princípio constitucional da proporcionalidade, razoabilidade, confisco, capacidade contributiva e inaplicabilidade da taxa Selic. DRJ julgou procedente o lançamento, recurso voluntário reiterou as alegações. E aí, entrando no mérito, aqui eu faço só uma breve, antes de entrar no mérito, eu digo que ele não questionou os saques da previdência privada, né, a omissão de rendimentos, então é matéria não impugnada. No mérito sobre depósitos bancários, em sua defesa, alega que o lançamento, com base na pressão viola o princípio da segurança jurídica, bem, mais daquela questão que a gente já conhece, né, então vou poupar da leitura. Só lá no final acontece que o recorrente apenas se limita a alegar a ausência de comprovação de ocorrência do fato gerador, linha de argumentação já superada nesse CAF, até pela súmula 26, né, e a presunção de rendimentos é decorrência direta da identificação do depósito sem origem comprovada, o que dispensa a fiscalização de produzir o que o recorrente chama de prova cabal da ocorrência do fato gerador, ou mesmo o consumo da renda. O que envolve também o crédito patrimonial não merece reparo no lançamento. Quebra de sigilo bancário também, vocês já conhecem, né, que não houve quebra de sigilo bancário. E custo de aquisição do imóvel, aqui eu entendo que teve razão o recorrente, sim. Aqui foi o seguinte: recorrente defende que, em razão da aquisição do imóvel, além do montante pago à antiga proprietária de 850 mil, arcou com um montante de 61 mil e tanto, decorrente de débito judicial vinculado ao imóvel, e com um montante de 117.600 e tanto, referente a débito de IPTU, existentes antes da sua emissão na posse. Aí, porque eu assisto razão, que eu entendo que o custo de aquisição será o preço efetivamente pago pelo contribuinte para a aquisição do bem em comento. E aqui está o preço, aqui eu destaco aqui o que é que diz o negócio jurídico, né, o contrato pactuado, a obrigação de assumir todos os débitos, impostos e taxas referentes ao imóvel, também a obrigação de assumir o pagamento da indenização judicial, objeto do processo já específico, né? Enfim, ele já assinou, já sabendo disso tudo, claro, e a observância desses trechos reproduzidos no contrato, que todos os pagamentos efetuados pelo recorrente, conforme comprovante se for 126 e 127, foram decorrentes de expressa obrigação contratual pactuada no ato da aquisição. Aí, em processo de aquisição de ativos com débitos, os chamados stressed assets, que haja desconto, que é bastante comum, né, que haja desconto do valor nominal pago pelo comprador em razão da assunção dos débitos vinculados ao ativo, sem que isso reduza o valor global da operação, na medida em que a diferença será utilizada para a quitação dos respectivos débitos. Né. O que faço só um exemplo, né, que o imóvel, por exemplo, podia valer 1 milhão, e ele já sabia que os débitos eram de 150 mil, ele acordou em pagar os 150 mil para a antiga dona, né, e assumiu os 150 mil de débito. Não faz sentido
que em um dos casos o custo de aquisição seja considerado maior do que o outro apenas em razão do valor nominal destinado à vendedora ser superior no cenário A, quando o montante total pago em decorrência da operação permanece o mesmo. Então, eu daria provimento a essa parte do recurso voluntário a fim de que seja integrado ao custo de aquisição os valores pagos pelo recorrente relativo à dívida do imóvel existentes até sua aquisição ocorrida em 2006, conforme pactuado em instrumento de compra e venda nos termos dos comprovantes de folha 126 e 127, que seria, né, 61 mil e alguma coisa e 117 mil e alguma coisa. Eu só faço aqui uma observação de que o valor de 15 mil e pouco de folha 128 é o do IPTU de 2007, que aí ele já estava, já tinha o imóvel, já era proprietário, então não é nada que ele há um débito antigo do imóvel. Então, eu entendia por dar provimento para retificar o custo de aquisição e para recalcular o ganho de capital e o tributo devido, e a multa, né, aqueles princípios confiscatório, razoabilidade e tudo mais, invoca a súmula 2 para afastar. Aqui no final não é negar provimento não, seria dar parcial provimento, né? Dar parcial provimento para acatar esse custo de aquisição como exposto. Senhores, considerações? Rodrigo, o custo de aquisição foi considerado pela fiscalização como 850 mil, é isso? Isso, 850 mil. E aí seria mais esses 179 mil, 850 mil certinho o custo de aquisição da fiscalização? Foi, 850 mil certinho. Então, o custo total seria 1.029.273,53, é isso? Eu não cheguei a somar, mas daria 60, 178, 179, né? 179, 900, e 29, 1.029. Mais ou menos isso. Não, é que eu estou botando aqui, não pode ficar mais ou menos, não, tem que ficar certo. Não, tá joia. Eu vou lá diretamente para as folhas lá do documento. A gente passa a votação. Senhores, alguma consideração? Daniel, como vota? Acompanho, presidente. Francisco Guarita. Eu também acompanho. Acompanho, presidente. Débora. Acompanho. Fábio. Acompanho. Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido incidente sobre o ganho de capital. Considerando um custo de aquisição de 1.029.273,53. Só deixa eu aguardar o Rodrigo para confirmar esse montante aí. Isso mesmo, 1.029.273,53. Perfeito, senhores. Esse foi o processo 441. Recorrente Coriolano Morato. Processo seguinte, José Zajac. Processo de relatoria do conselheiro Douglas. Foi um processo retirado de pauta a pedido do contribuinte e será incluído oportunamente em pauta de julgamento de reunião presencial. Processo 443, processo Victor Sucar. Foi o processo que, em razão da sustentação oral encaminhada pelo contribuinte, nós antecipamos ao início dessa sessão de julgamento da tarde do dia 9 do 7, e, portanto, esse processo foi o primeiro processo julgado nessa reunião, nessa sessão de julgamento do dia 9, parte da tarde. Processo seguinte, processo 444, Luísa Zuckerman. É um processo também que foi retirado de pauta a pedido da Procuradoria da Fazenda Nacional. O processo será, como o anterior retirado de pauta, será incluído oportunamente em pauta de julgamento de reunião presencial. Senhores, com isso a gente encerra a pauta de julgamento desta sessão de julgamento da tarde do dia 9 do 7. Mais uma vez, de forma tempestiva e completa, a gente consegue vencer a pauta. E expresso as minhas congratulações a todos os senhores pela boa vontade, pelo empenho aí de concluir
concluir aquilo que estava programado para a gente fazer nessa tarde. Então, senhores, eu peço, por favor, a Camila que pare a gravação.